Muito bem, voltamos então ao vivo pela TV Horizonte com o nosso Jogada de Classe, que vai ao ar de segunda a sexta, de 13 às 14, com reprise às 11 da noite. Não deu para assistir de dia, não se preocupe, às 11 da noite, né? Ninguém dormiu ainda, todo mundo dorme depois de meia-noite, por aí dá para assistir tranquilamente. Agora, quando você pensar em adquirir seu carro, adquirir a sua moto, adquirir sua casa própria, tão importante na nossa vida, não há problema nenhum para você adquirir. Faça consórcio. E a melhor dica é procurar a Multimarcas Consórcios e seu consórcio multibrasileiro. A Multimarcas Consórcios é patrocinadora oficial de grandes times brasileiros. Ligue agora para lá, 30 36 16 88, ou acesse o site multimarcasconsórcios.com.br. Multimarcas Consórcios, uma grande empresa que está cada vez maior e cada vez melhor. Vamos ver, para depois da gente comentar, como foi. Vamos colocar uma parte, depois a gente coloca uma segunda parte da entrevista do Adilson falando sobre o jogo de ontem. Roda aí. Tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo, em função de erros de passe, né? Muitos erros. Não encaixou, não aproveitamos o espaço que a gente tinha alertado. Quando ela entrou, a gente tomou a decisão errada, fez a escolha errada, ou fez o passe errado, o último passe errado, o que acabou prejudicando um pouquinho o volume de jogo. Tive uma ideia de abrir os dois no segundo tempo e deixar dois meias e deixar eles sem função, os backs. Eu acho que nós tivemos mais de 70% de posse de bola no segundo tempo, nós tivemos um volume melhor, nós criamos situações claras para fazer ali, o Maurício no chute, o Maurício no cabeceio, o Hélito, uma bola rolada para trás, enfim. O próprio Rafael chegando com o Caio, que também entrou bem. Então, o volume de jogo no segundo tempo foi melhor, né? Independente de ter ou não a figura do 9, e volto a dizer, né? O Brasil de 70 não tinha 9, o melhor time que eu vi no mundo é o Barcelona, não tinha 9. E às vezes não tem a figura, né? Hoje nós tivemos o Judivan e tivemos dificuldades. Então não é questão de ter ou não o 9. Ela precisa chegar no lugar certo, no posicionamento certo. Infelizmente, no primeiro tempo, nós erramos muitos passes. Então foi o que eu cobrei no intervalo. E essa questão? A própria seleção brasileira de 70 não tinha um 9, né? Que era o Tostão, que era um meia, que foi ali que surgiu o falso 9. Mas aí você falou de uma época que não temos mais. O Barcelona não joga com 9, agora joga com o Luizito Soares, mas no auge com o Messi era de falso 9. Eu não vejo um time sem 9, honestamente. Assim. O Adilson Batista arrumou o time, conseguiu uma maneira de fazer o Cruzeiro vencer o jogo ontem no segundo tempo. Muito do que ele falou, de jogar sem o 9, é porque no primeiro tempo o 9 que o Cruzeiro tinha não funcionou. O Judivan ficou escondido atrás da zaga, participou pouco do jogo. Quando participou, não participou com a qualidade que a torcida esperava. Então, no segundo tempo, foi uma maneira que ele encontrou de abrir dois jogadores e com a chegada mais dos meias. Quando você jogar contra uma equipe fechada, igual o Cruzeiro encontrou ontem o Vila Nova, vai encontrar a maioria das equipes no decorrer do Campeonato Mineiro e vai encontrar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, com certeza, qualquer equipe que jogar contra o Cruzeiro vai jogar mais atrás, esperando um erro do Cruzeiro, o 9 vai fazer falta, porque você precisa de ter uma referência para abrir a zaga adversária. Então o Cruzeiro precisa qualificar. Vamos ver como vai chegar o Robertson, vamos ver como vai entrar o Vinícius Popó, que não foi testado ainda, mas acredito que para o modelo de jogo que se desenha a Série B contra times muito fechados, o Cruzeiro vai precisar de ter um centroavante de qualidade. E esse jogador ainda não é o Judivan. Acho que o Cruzeiro precisa qualificar essa posição de centroavante. Talvez o Vinícius Popó possa fazer essa função, não foi né? testado ainda, precisa ser mais testado no Campeonato Mineiro. Eu acho que a gente está confundindo modelo de jogo com estratégia de jogo. Modelo de jogo é aquilo que é permanente dentro do clube. Estratégia de jogo é aquilo que muda de jogo para jogo. Eu acho que o falso 9 não é um jogador, ele é um conceito. É um conceito de você esvaziar a área de arremate, de finalização, para preencher um espaço no meio, para no momento certo você estar na área de arremate. Foi isso que o Adilson muito bem falou. Ou seja, você tem 2 meses que recuam um pouco, fazem com que a linha de 4 adversária não tenha uma referência de marcação e no momento certo eles entram na área para finalizar. Foi assim que eu consegui algumas oportunidades, como o Maurício de cabeça, o Rodriguinho e outras oportunidades. Então o falso 9 não é um jogador, é um conceito. Pode ser realizado inclusive por um centroavante, por um camisa 9, mas basta ele ter as características para isso. O próprio Thiago, que fez o gol no primeiro jogo, que é um ótimo jogador, tem essa característica. Ele é um 9, mas que faz a função de falso 9. Pois é, mas aí, exatamente, isso pode até funcionar
desde que um jogador esteja adaptado a essa função. Exatamente. Não é para colocar lá qualquer um que vai fazer. Mas eu acho que ele está treinando nesse recuar. sentido, né? Pelo que parece dos 2 jogos dele, ele tem a ideia dele é essa, né? Eu acho que o Maurício tem característica para jogar de falso 9, assim, guardado as devidas proporções, mais ou menos, é lógico que não estou comparando, mas mais ou menos o que o Messi fazia no Barcelona, porque é um jogador rápido, é um jogador que depois consegue entrar com velocidade dentro da área, apesar de não ter tanta estatura, eu acho que pode ser interessante. E quando o falso 9 vem para o meio, ele abre um espaço muito grande para os pontas, para os extremos penetrarem. Então, eu acho que pode ser um conceito interessante para o Cruzeiro com o Maurício por ali. Ok, vamos ver então a segunda parte da entrevista do técnico Adilson Batista, no jogo de ontem. Foi uma decisão tática. Eu achei que eu tendo 2 meias, 2 abertos, deixando 2 zagueiros, nós tivemos 73% de posse de bola. Só faltou chegar e rolar para trás. O Hélito chegou, o Rodriguinho estava sozinho, se você observar. Então não é questão de ter a referência. E outra, às vezes a gente precisa respeitar gosto. E eu gosto que jogue bola. Eu não gosto do paredão, do nego fincado, do nego trombando, do nego dando cabeçada. Eu tenho um estilo de jogo que eu acho que é interessante, um estilo de atleta que eu acho que que vai proporcionar aquilo que eu entenda que seja melhor pro jogo. Tem que respeitar, né? Nada contra o Judivan, nada contra o Popó, mas é decisão. Primeiro jogo eu entrei com o Thiago. Estavam fechados, trabalhamos, teve o cruzamento e saiu o gol. Então a gente precisa buscar o que está acontecendo, para ver. O que aconteceu no primeiro tempo com o Judivan, na tua opinião? Não é que não recebeu. Então é escolha que o treinador tem que fazer. Faz parte do processo. Então eu acho, na minha opinião, taticamente o segundo tempo nós jogamos melhor. Engraçado, de uns tempos para cá, né? Eu tenho, de vez em quando eu falo aqui, brinco aqui, falo sério ao mesmo tempo. Meus tempos de repórter, né? Então, pelas respostas que alguns treinadores dão aos jovens repórteres que estão lá, e a maioria é muito jovem ainda, né? Não tem aquela experiência que eu adquiri com o tempo. Mas, por exemplo, no caso do Adilson aí, ele fez uma pergunta para o repórter, eu diria, não, você que tem que responder, eu não estou aqui para responder, estou aqui para perguntar. Tem outro detalhe, Orlando, que eu também observei. Eu, particularmente, lá atrás, eu falava que eu acho que o Adilson não era o treinador ideal para o Cruzeiro. Tem até me surpreendido as ideias de jogo dele positivamente, assim. Eu concordo com essa questão de talvez não jogar com 9. Mas uma questão que, dentro dessa linha que você falou, que me despertou, você colocar que é um gosto seu jogar assim, imagina o Vinícius Popó, o próprio Judivan, os outros jogadores que estão disputando ali a posição, o que eles vão pensar? Eles vão praticamente desistir. Então, assim, se é o gosto do treinador, quer dizer que eu nunca vou convencer esse gosto, né? Porque gosto é gosto. Então, pode bater um desânimo muito grande na gestão de grupo. Então, tem algumas coisas que eu acho que o treinador tem que tomar profundo cuidado de levar para a imprensa e levar externamente. Tem que ser tratado sempre de forma interna. O Adilson tem... Ele dá entrevistas muito, às vezes, muito assim, né? Porque ele é muito... Como eu estava com o termo aqui na ponta da língua e perdi ele. Ele é muito ligado demais ao Cruzeiro, né? Muito sentimental ali com o Cruzeiro. Então, às vezes, ele fala muito mais até como cruzeirense do que como mesmo... O técnico, né? Que se ele fosse um técnico mais frio, talvez ele não pensasse muito. Mas eu acho que ele também poderia estar um pouquinho irritado, porque assim, ele foi questionado várias vezes sobre essa mesma situação eu também senti meio irritado. O 9, então ele foi se irritando, né, durante a coletiva. Isso passa muito pelo que ele tem no elenco também. O Adilson, quando passou no América, ele jogou com centroavante, jogou com o Rafael Moura, jogou com o Judivan. No Ceará, em alguns momentos, ele jogou com centroavante. Ano passado, no Cruzeiro, ele jogou com a figura do camisa 9. Então passa muito pelo que o Cruzeiro tem hoje também. Eu não tenho dúvida, se o Vinícius Popó entrar e arrebentar com o jogo, ele vai rever esses conceitos dele, vai jogar com um centroavante de referência. Muito bem, então vamos às outras notícias do Cruzeiro para fechar essa parte do programa, já estamos no segundo bloco. O Cruzeiro, então, é o seguinte, surgiu aí o boato, né? Aliás, eu dei isso aqui há mais tempo, né? Você não foi em primeira mão, foi um dos primeiros que falou a respeito da questão da possibilidade do Rafael, né? Que está saindo do Cruzeiro, porque entrou na justiça, etc., goleiro, e ir para o Atlético, né? Agora a coisa esquentou um pouco mais, porque o Atlético definitivamente está em busca, está à procura de um novo goleiro. E aí surgiu a notícia do Vitor Martins, do Yahoo, de que o Cruzeiro está travando. Como é que está funcionando isso? O Cruzeiro está travando na medida que não está liberando a rescisão, não está assinando a rescisão contratual dele, né? Mas tem a questão judicial envolvendo.
Até entendo o Cruzeiro, né? Quem sabe aí o Cruzeiro pode fazer nos moldes do Fred, né? A cláusula dos 10 milhões, né? Verdade. Que sonho, hein? Mas não, vai para mais uma discussão. É outra coisa, nem sei se o Cruzeiro vai pagar isso. Às vezes até abate, até abate a do Fred, poderia ser até um bom negócio. Assim, é engraçado. A notícia que se tem, né, de bastidores é que o presidente do Atlético, né, que o Sete Câmara gosta muito do trabalho do Rafael e que já até conversou pessoalmente com ele para tentar trazê-lo, né, para o Atlético. Aí primeiro teve aquela negativa ali de que não vai acontecer, né, essa negociação e tudo. E aí depois aconteceu da justiça, esse imbróglio todo aí, e aí a conversa esquentou, né? Ontem até o vice-presidente do Atlético comentou sobre isso. Nós vamos mostrar isso aí. Então a gente fala sobre isso daqui a pouco, não vamos antecipar. Não sei se fala sobre o goleiro, mas tem... Fala? Porque então ele estava falando exatamente sobre isso, mas ele também tem outros em mente, né? Exatamente. Mas o Robertinho, que saiu do Cruzeiro, que era o preparador de goleiros do Cruzeiro, está treinando o Rafael, imagino eu, fora da toca, né? Não, certamente. É como um personal trainer. Normalmente os atletas, quando eles saem dos clubes e ficam esperando a outra, eles contratam um profissional particular para treinar. Manter a forma. Manter a forma. E tem um outro assunto que você queria abordar aqui? Foi aventado a possibilidade do retorno do atleta Rômulo para o Cruzeiro, né? Seria talvez um grupo de investidores que compraria o atleta e repassaria para o Atlético, que é um time de São João del Rei, e esse time emprestaria ele para o Cruzeiro. Mas um alerta que é importante, que a transferência ponte é vedada pela CBF desde 2016. Ou seja, para um clube poder emprestar ele para um outro, para não fazer essa ponte, ele tem que ter no mínimo 3 meses de registro com o clube ou ter jogado competição por ele. Então, o caso a se pensar aí, porque desportivamente pode gerar punições tanto ao atleta, ao intermediário e aos 2 clubes. Complicado, né? Muito bem, meus amigos, eu vou falar com vocês agora de um assunto muito importante. Por acaso você não está enxergando bem, não está enxergando direito as letras na hora de digitar as mensagens no seu celular? Para você saber as horas, você tem que colar o relógio no seu rosto, tem que pegar o seu telefone celular, que todo mundo olha o telefone hoje, a hora hoje é pelo telefone. Eu vou até jogar meu relógio fora. Eu não vou falar ontem, o Felipe Mino vai lá e busca ele. Então, não brinque com a visão, gente. Enxergar bem é uma questão de saúde, é coisa muito séria. Consulte um oftalmologista, passe no mercado dos óculos, aí você resolve o problema. Lá tem qualidade, lá tem preço, lá tem prazo e muito mais. Confie na ótica que faz muito mais por vocês todos, por todos nós. Óculos completos a partir de R$ 99,00, armações a partir de R$ 49,90, R$ 49,90, R$ 49,90, é muito barato. Tudo isso sabe onde? Mercado dos Óculos, 7 lojas em BH e também em Pedro Leopoldo. Volta para mim que eu quero dizer para vocês aí, ó, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta. Fique ligado, não saia daí. Até já.